Que a graça e a paz de nosso Senhor esteja conosco mais uma vez. Estamos aqui de volta, né? Depois de 7 dias, estudando as cartas que João escreveu ali no livro de Apocalipse. Nós aprendemos um pouco, né, sobre aquelas 7 cartas que João escreveu para as 7 igrejas. Durante esses 7 dias, será que alguém pensou assim: Roberto está dormindo, não apareceu mais aqui para falar com nós? Mas hoje eu estou aqui. E por falar em dormir, eu queria falar hoje sobre sono. Não é sobre sonhos, é sobre sono. Eu queria falar sobre 2 pessoas que estiveram na mesma situação, só que em tempos diferentes, e são 2 pessoas totalmente diferentes, mas viveram uma situação parecida. Pessoas que pegaram no sono dentro de um barco. Pegaram no sono dentro de um barco. Jonas pegou no sono dentro de um barco. Aliás, não era nem barco, era um navio de grande porte. E Jesus também dormiu. Só que Jesus dormiu na polpa de um barco. Era diferente, né? Mas só que era parecido porque eles dormiram exatamente numa situação quando estava havendo ali um alvoroço das ondas do mar. Jonas, ele estava cansado porque ele andou 2 dias, cerca de mais ou menos 80 quilômetros. Ele foi até ali a cidade de Jope, pegar um navio de grande porte, para a cidade de Tarsis. Porque Deus tinha pedido a Jonas para ir a uma cidade de Nínive. Nínive era uma cidade que as pessoas estavam pecando muito, e os pecados dessas pessoas chegaram até Deus. E Deus, preocupado, chamou Jonas para ir até Nínive. Mas Jonas pensou em 2 coisas. Primeiro, eu vou fugir da presença de Deus. Segundo, eu vou para Tarsis, que é uma cidade que tem riqueza, uma cidade tranquila, não tem muito sofrimento. Então Jonas simplesmente estava cansado porque ele andou 80 quilômetros. Durante 2 dias ele andou até chegar lá em Jope. E chegando lá, ele pegou um navio para ir para Tarsis. E Jesus estava cansado porque há pouco tempo ele tinha feito o Sermão do Monte, um sermão muito comprido, muitos ensinamentos. Depois Jesus curou muitas pessoas. Jesus estava um pouco fatigado, né? Jesus entrou no barco e quando estava em certa distância, Jesus pegou no sono porque estava cansado. Jonas estava cansado, mas é porque Jonas andou muito, né? A diferença é que Jesus foi acordado no meio de uma tempestade para fazer uma coisa. E Jonas também foi acordado no meio da tempestade para fazer outra coisa. Porque Jesus, ele sabia que ia para um lugar onde alguém estava precisando dele. Jesus estava indo lá para um cemitério, numa cidade onde tinha um jovem lá possuído pelo demônio. Jesus estava indo para lá. Jesus sabe todas as coisas. Mas Jonas não, Jonas estava indo para Tarsis, uma cidade de riqueza. Mas foi exatamente no meio dessa tempestade, as ondas do mar entrando dentro do barco de Jesus e as ondas do mar também entrando dentro do navio de Jonas. Então você veja aí a situação, parecido, né? Os 2 estavam dormindo. Jesus dormindo no barco porque estava cansado. Jonas também estava dormindo no navio porque também estava cansado. Mas a diferença está aí. Quando os marinheiros, os tripulantes, acordaram Jonas, foi sabe para quê? Para jogar ele no mar, porque Jonas estava sendo incômodo ali. E Jesus, quando foi acordado por causa da tempestade, é porque as pessoas estavam precisando dele. Os discípulos disseram: Jesus, se acorde. Mestre, se acorda, o Senhor não se importa com nós, que nós pereçamos. Os discípulos estavam com medo que iam morrer, porque as ondas do mar estavam entrando dentro do barco ali de Jesus. Jesus estava apenas dormindo, cansado, mas ele tem um controle de tudo.
Mas Jonas não, foi acordado porque estava sendo um incômodo ali. Estava exatamente desobedecendo a Deus. Estava indo para Tarsis e Deus mandou ele para Nínive. Então ali já está alguém ali desobediente ali dentro de um navio. E Jesus estava simplesmente dormindo porque estava cansado. Depois de um sermão do monte, depois de muitas curas que ele fez. E quando Jesus foi acordado, porque os discípulos estavam com medo, Jesus acalma aquela tempestade. Jesus diz: acalme o mar e o vento. E os dois se acalmaram. O vento e o mar não têm ouvido, mas mesmo assim obedeceu a Jesus. O que eu acho interessante nessa passagem é que os discípulos ficaram muito admirados. Quem é este que até o mar e o vento lhe obedece? Jesus acalmou o vento e o mar, porque Deus tem poder para isso. A história é um pouco parecida, né? Jesus estava no barco, Jonas estava no navio. Jonas estava indo para Tarsis, onde tinha riqueza, não tinha sofrimento. E Jesus estava indo para uma cidade, onde lá ele ia se encontrar com um jovem que estava possuído pelo demônio. Ele ia fazer mais um milagre ali, ia mostrar o poder de Deus naquele jovem. E Jonas, quando foi pego ali para jogar dentro do mar, o mar se acalmou. Não porque Jonas tinha poder para acalmar o mar, mas Deus acalmou o mar. E ali Deus mandou um peixe enorme para engolir Jonas. E Jonas, dentro do ventre desse peixe, fez uma oração de arrependimento, uma oração de reconhecimento que estava desobedecendo. Uma oração muito bonita. Jonas capítulo 2 é uma oração bem interessante. Leia o livro de Jonas, é apenas 4 capítulos. E você vai ler o final dessa história. E Jonas teve que ir para Nínive, porque era esse os planos de Deus, que Jonas fosse para Nínive e não para Tarsis, como ele estava querendo. Então, o sono é assim, ele chega até nós. Pode ser porque nós estamos cansados, com a consciência tranquila, mas também pode ser que você esteja no sono porque você não sabe o que fez, nem sabe o que é que vai fazer. E ali simplesmente Jonas pegou no sono, mas Jesus não, estava cansado. E quando Jesus se acordou, e ele ainda disse uma coisa aos discípulos, depois que ele acalmou o vento e o mar, ele disse para os discípulos: homens de pouca fé, homens tímidos, cadê a fé de vocês? Eu quero dizer a você o seguinte: se Deus estiver ali dormindo em silêncio, fique tranquilo, porque Deus está trabalhando por nós e com nós, porque Deus tem o controle de tudo. E se Deus está no seu barco, Ele não vai afundar. Ele acalma qualquer tempestade que aparecer na minha e na sua vida. Que Deus nos abençoe, em nome de Jesus. E o povo de Deus diz: amém, amém. Até amanhã, se Deus quiser. Que hoje à noite você tenha um sono reparador. Que Deus te abençoe. Amém, amém.